Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Luan, eu trabalho com automações e nesse vídeo aqui o objetivo é ensiná-los a fazer um recuperador de carrinhos que vai aumentar e muito a sua taxa de faturamento e a sua taxa de conversão dentro dos seus infoprodutos, dentro das suas vendas, utilizando a Qlify nesse caso aqui. Então, sem mais demoras, vamos ali para dentro do nosso N8N e um recado importante, se você não sabe o que é a N8N, se você não entende sobre automações, eu tenho um curso que vai te ensinar do zero a você ter as suas primeiras automações. Então, automações SDR, automações de agendamento, todas elas você vai aprender do zero, passo a passo, sem enrolação dentro do meu curso e o link está aqui na bio, logo abaixo. Então, sem mais enrolações, vamos para nossa aula. Então, basicamente, aqui nós temos um fluxo dentro do N8N. Esse aqui é o ambiente do N8N para quem não conhece. E aqui nós temos a capacidade de fazer um fluxo que vai receber lá da Qlify informações de eventos, por exemplo, de Pix criado, de ordem aprovada quando realiza a venda, de carrinho abandonado e de reembolso. Para você salvar em um banco de dados, nesse caso aqui nós vamos utilizar a planilha do Google Sheets, e você fazer o envio de mensagens automáticas e fazer o gerenciamento dos seus leads que você chega. Então, basicamente, aqui nós vamos passar node por node de forma mais rápida. Se você quiser ter esse template, você vai ter acesso a esse template e uma aula mais detalhada sobre esse fluxo e sobre outros fluxos dentro do curso Nova Era, que o link está aqui abaixo. Então, vamos começar aqui. Nós temos o webhook, e esse webhook eu vou colocar ele em teste. Eu vou copiar aqui a URL de teste dele e vou vir aqui na minha Qlify. Aqui do lado esquerdo vocês vão vir nos aplicativos e vocês vão procurar a webhook. Dentro do webhook você vai criar um webhook. Você já copiou aquele link em teste que você está utilizando. Nós vamos utilizar aqui, ó, testar o webhook. Testou o webhook, eu vou colocar aqui Pix criado. Eu vou enviar um teste. Depois que eu enviei o teste, ele vai receber aqui esse webhook dentro do meu N8N. Eu vou vir aqui no cantinho e vou pinar essa conversa. Mas antes disso, eu vou alterar o telefone para que seja um telefone válido para a gente fazer os testes aqui. Então, basicamente, nós temos aqui o normaliza dados. Ele vai ser um edit field. Nós vamos, basicamente, normalizar, como o próprio nome já diz, dos diferentes formas e dos diferentes tipos que o número do meu lead vai vir para mim dentro dos diferentes eventos, né? Então, cada tipo de evento pode ter um parâmetro diferente. Beleza. O próximo, nós vamos utilizar um HTTP request da Evolution para verificar se o número do cliente é um WhatsApp válido. Se não é, nós não vamos fazer o envio das mensagens para ele, até porque não tem como, e o fluxo morre aqui. Então, dentro do nosso Evolution, nós temos um campo if para verificar se nosso cliente ele existe, e se não existe, ele vem para o no operation. Se ele existe, ele vai vir para esse switch para a gente identificar qual que vai ser o evento dele. Se vai ser um Pix criado, e aí tem o evento, o tipo de evento Pix criado. Se vai ser uma ordem aprovada, e aí tem um evento ordem approved. Se vai ser um carrinho abandonado, aí aqui ele já tem um tipo de evento diferente, que é o status. E se vai ser se o cliente pedir um reembolso. Então, aqui dentro das minhas operações, eu também envio mensagens para o cliente confirmando o reembolso e tentando fazer uma recuperação de vendas, né? Tentando fazer com que ele compre e entender melhor o que está acontecendo ali com aquele lead que ele perdeu, ele pediu o reembolso. Então, para cada fluxo, para cada caminho, a ideia vai ser a mesma. Então, se o cliente gerou um Pix, eu vou mandar uma mensagem para ele via Evolution API e depois eu também envio o código do Pix. Então a mensagem aqui tá: Oi, John, tudo beleza? Luan aqui. O Pix para garantir o seu acesso à nova era das automações foi gerado. Para garantir sua vaga e liberar seu acesso quanto antes, é só finalizar o pagamento com o código abaixo. Daí eu utilizo um outro HTTP request separado para que envie apenas o link do Pix. E aqui está o código do Pix que a gente vai enviar para o cliente. Algumas informações aqui dentro da Evolution API de configuração mesmo.
vocês vão utilizar o URL da sua Evolution e o nome da sua instância. Esse código aqui, ele vai estar organizado. Então, dentro do template que vocês vão receber mais ou menos assim, ó. Instância e URL Evolution. E depois, essa autenticação aqui ela vai estar em None. E vocês vão ter aqui em Send Headers a API Key que vocês precisam pegar lá dentro da Evolution. E aqui nesse campo de Value, vocês vão enviar, vocês vão colocar aqui a sua API Key. Eu não vou utilizar aqui, até para não vazar a minha API Key, eu vou utilizar uma outra forma de configurar a API aqui, mas a de vocês vai estar da outra forma, porque é a forma mais padrão e a forma mais fácil da gente configurar. Aqui, para não vazar a minha API, a minha senha, para não ter que refazer, eu vou fazer dessa forma, mas saibam que a forma mais usual é enviando aqui no header a API key. Depois disso, aqui embaixo, nós enviamos um JSON em formato de texto. Depois disso, aqui embaixo, nós vamos ter aqui os parâmetros de número. Aqui vai ser o número de envio para a mensagem do lead, então aqui vai ser o telefone do lead. E aqui o texto que a gente configurou para pegar apenas o primeiro nome e fazer aquela mensagem mais personalizada para cada um. Depois que eu fiz o envio, eu vou verificar na planilha Google Sheets se esse número existe através de um filtro na coluna Remote GID. E depois, se ele existe, eu não faço nada, eu vou só atualizar ali dentro da minha planilha que foi realizado um Pix, né? Foi gerado um Pix. Se o meu cliente não existe, eu crio a linha dele com o status Pix criado. Vou mostrar para vocês aqui como está a nossa planilha. Então, a planilha tem a coluna data, coluna curso, coluna nome, e-mail, CPF, número, que é o número de telefone, o status, que é onde a gente verifica qual é o status do cliente, e o remote GID. Aqui eu vou apagar para a gente fazer alguns testes futuramente. E aí, dentro dos outros campos, dentro dos outros caminhos, funciona da mesma forma. Nós enviamos uma mensagem. Depois, nós verificamos se o lead ele está dentro do nosso banco de dados, dentro da nossa planilha. Se existir, se no caso dele existir, eu vou verificar se ele já comprou o curso, se a ordem dele não é aprovada. Se é diferente de aprovada, ou seja, Pix criado, carrinho abandonado, reembolsado, ele vai atualizar a planilha colocando que esse cliente ele comprou o meu curso. Se ele não existe, ele vai criar dentro do meu banco de dados. Por que que eu utilizo esse banco de dados? Porque depois eu posso fazer follow-ups, depois eu posso fazer upsells. E aí, se vocês desejam que eu traga esse conteúdo aqui para dentro desse canal, sobre follow-up, sobre upsells, por favor, comente aqui embaixo, siga esse canal. É um projeto novo que nós estamos começando aí para trazer bastante conteúdo de qualidade para vocês. Seguindo aqui para o caminho do carrinho abandonado, segue a mesma lógica. Primeiro nós vamos verificar se esse lead já existe. Então, primeiro eu verifico através do match ali, do filtro com o Remote GID. Vou passar por um if para saber se ele existe ou se não. Se ele não existe, vou criar o lead se ele não existir dentro do meu banco de dados. E se ele existir, eu verifico se ele já não é o meu se ele já não é um aluno meu pagante daquele curso. Se ele não é, eu faço o update da coluna dele e envio uma mensagem de carrinho abandonado. Então aqui segue a mesma organização, a mesma lógica do HTTP request da Evolution. E aqui eu envio o número que eu vou fazer o envio da mensagem e o texto que eu vou fazer o envio da mensagem. Esse HTTP request, ele está um pouco diferente dos outros, porque aqui eu utilizo todas as informações dentro de um link, dentro de uma configuração em JSON. Então aqui eu envio o parâmetro do número, aqui eu envio o parâmetro do texto, e aqui eu envio o parâmetro do link preview, que é quando aparece a imagem do link dentro da conversa. Eu não gosto de utilizar, então como aqui eu estou enviando o link do meu checkout, da minha Qlify, eu coloquei esse parâmetro aqui, link preview false, para que ele não envie, para que ele envie somente o link da Qlify sem enviar a imagem acima.
E aí, dentro desse caminho do carrinho abandonado, já está completo e todo configurado. E também nos casos de o cliente pedir um reembolso, eu envio uma mensagem para ele assim que a webhook da minha Qlify recebeu a informação de pedido de reembolso, ele vem para cá, ele vai chegar nesse caminho e eu mando uma mensagem para ele: Oi, vi que o reembolso, o seu acesso ao curso já foi concluído, sem problema algum, respeito totalmente sua decisão. Mas deixa eu te falar, muita gente pediu um reembolso no começo e acabou voltando depois. Então aqui a gente tem um pitch de vendas para tentar fazer a recuperação desse lead. E da mesma forma, nós vamos fazer o update da planilha do lead ali no Google Sheets, informando que ele pediu reembolso, porque daí depois ele pode entrar dentro dos nossos fluxos de follow-up. Então, basicamente, esse é o fluxo todo completo do agente recuperador de vendas utilizando o Qlify. Se você utiliza outro gateway, por exemplo, Kivano, ou outros, e quer que eu faça um fluxo desse também, deixa aqui nos comentários abaixo que nós vamos analisar cada um. E se tiver informações, pedidos de outros fluxos também, estamos à disposição e eu vou ler cada comentário e responder vocês. Beleza? E se vocês quiserem aprender como fazer essas integrações e outras mais avançadas dentro do curso Nova Era, que o link está abaixo na descrição do vídeo, você tem acesso. E se você não quiser fazer isso e quiser me contratar para fazer os seus serviços, também tem um link aqui embaixo e você pode falar diretamente comigo. Você não vai falar com o robô, vai falar diretamente comigo. As últimas configurações, então, para que vocês fiquem liberados e aprender como fazer. Vou vir aqui na minha Qlify e vou criar esse webhook. Eu vou criar esse webhook, mas eu vou utilizar o link de produção. Então, nesse caso aqui, eu vou voltar no meu N8N e vou pegar o link de produção, vou copiá-lo, vou colocar aqui. Aqui eu vou manter como teste mesmo. Aqui eu vou designar quais produtos que eu quero receber esse webhook e vou selecionar quais os eventos. No caso lá eu tenho Pix gerado, carrinho abandonado, compra aprovada e reembolso. Aqui a gente ainda pode colocar o chargeback, quando o cartão foi recusado. Inclusive, é uma das melhorias que eu vou fazer dentro desse fluxo e vou liberar para vocês dentro da plataforma. E vou criar aqui. Então, dentro da Qlify, essa integração já está feita. E agora vocês só precisam deixar o seu workflow ativo e pronto. A sua automação já vai estar recebendo as informações e vai estar fazendo o envio de mensagens automáticas. Agora, se vocês querem aprender como criar a integração com a planilha, com o Google Sheets, com todas essas outras, dentro do meu curso, eu ensino passo a passo, sem enrolação. O valor é irrisório para todo o conteúdo que eu entrego lá. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei, comente e siga aqui para mais conteúdos como esse. Fechou? Muito obrigado e até mais.